Já tá gravando. E grava com som e tudo. Perfeito. Não. Você quer saber como é que era feito isso aí? Tem outro também, tem o... como é que chama? Mais fácil. Antes da gente partir diretamente para o assunto, nós precisamos pensar o que é que vem a ser esse tal dom de línguas. As linhas doutrinárias mais aceitas no meio pentecostal hoje possuem menos de 300 anos. Isso significa que em todos os outros anos da história da igreja, a nossa visão a respeito da oração em línguas era bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver hoje. Como entendemos que temos a Bíblia como única regra de fé, então temos que voltar à Escritura para tentar entender o que a Bíblia fala a respeito disso. Vamos lá então. Atos dos Apóstolos já começa com Jesus dizendo que os discípulos deveriam permanecer na cidade de Jerusalém, porque eles receberiam poder vindo do alto, que os capacitaria para a obra de evangelização. Ao receber o Espírito Santo, essas pessoas estariam aptas a serem testemunhas em toda a terra. O dia que o Espírito Santo é derramado é o dia da festa de Pentecostes. Tem gente que acha que Pentecostes é o dia em que o Espírito foi derramado, mas na verdade é o contrário. O dia de Pentecostes já existia antes do Espírito Santo ser dado. Pentecostes era a festa da colheita e judeus de diversas regiões se dirigiam a Jerusalém para participar da grande celebração. Parece que Deus foi estratégico em escolher esse dia. Aquilo que aconteceu naquela ocasião ficou conhecido em diversas regiões por causa de tantas pessoas que estavam reunidas naquela cidade para participar das celebrações. Repare bem que Atos capítulo 2, versículo 2, diz que os discípulos ouviram um som como de um vento impetuoso, um vento muito forte. A palavra vento no grego é a mesma palavra que nós utilizamos para espírito. O curioso dessa passagem é que diz que os discípulos ouviram um vento, mas eles não viram vento algum. O versículo 3 fala de uma visão que ocorreu em seguida. Os discípulos então viram línguas repartidas como se fossem de fogo, descendo sobre a cabeça de cada um daqueles que estava ali. As línguas de fogo não estavam na boca dos discípulos, mas é a visão de algo descendo sobre suas cabeças. O versículo 4 fala que todos foram cheios do Espírito Santo e diz que eles falavam em línguas à medida que o Espírito Santo concedesse isso. Será válida essa associação onde dizemos que falar em línguas é necessariamente ser cheio do Espírito Santo? É preciso se aprofundar um pouco mais no texto para entender isso. Continuando, no versículo 8 nós percebemos que as pessoas que estavam ao redor daquele local, ao ouvirem os discípulos falarem nas suas línguas maternas, ou seja, outras línguas conhecidas pelos homens, eles se aproximaram, pois estavam falando a respeito das grandezas de Deus. Essa passagem claramente nos dá um entendimento de que as línguas que estavam sendo faladas naquele momento eram provavelmente línguas humanas, línguas conhecidas em outros lugares da Terra. Elas podem ser chamadas de línguas estranhas ou desconhecidas do ponto de vista dos apóstolos, que estavam falando idiomas que não tinham a capacidade de falar. Essa ideia, que é muito comum entre os evangélicos, de que as línguas estranhas são línguas de anjos, vem de 1 Coríntios capítulo 13, e ela é a única referência à língua de anjos. No versículo 1 está escrito que ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Analisando a construção da fala de Paulo, nós percebemos que ele não está dizendo que fala a língua de anjos. Ele diz que ainda que eu falasse. Essa citação nos faz concluir que provavelmente Paulo não falava língua alguma de anjo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, Paulo enfatiza que ele é capaz de falar mais línguas do que todos os habitantes daquela cidade. Se concluirmos pelo capítulo 13 que Paulo não falava a língua de anjos, e no capítulo 14 ele diz que fala mais línguas do que todos aqueles homens, então provavelmente aqueles homens também não falavam língua de anjo nenhum. Essa associação de que o dom de línguas seja a confirmação, o selo de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo, ela está um pouquinho forçada. Em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus diz que pelos frutos nós conhecemos uma árvore, pois uma árvore má não pode produzir bons frutos. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, Paulo fala sobre os frutos do Espírito. E esse Espírito está escrito com letra maiúscula, logo se trata do Espírito Santo. Os frutos desse Espírito são amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Repare que não há o dom de línguas dentre os frutos do Espírito. A conclusão óbvia é que o Espírito Santo dá dons aos homens conforme quer, e nós temos passagens também que corroboram com essa ideia. Deus não é obrigado a conceder dons segundo o desejo dos homens. 1 Coríntios 12, 30 diz exatamente isso, que nem todos temos os mesmos dons.
E essa passagem também explica que o Espírito Santo distribui dons segundo o seu interesse. Lá fala que nem todos falam em línguas estranhas e nem por isso deixam de fazer parte do corpo de Cristo. Logo concluímos que a oração em línguas não é algo necessário para que uma pessoa seja batizada pelo Espírito Santo. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons. Lá ele enfatiza claramente que falar em línguas desconhecidas para nós mesmos, se não houver quem interprete ou entenda aquilo que está sendo dito, é pura perda de tempo. Isso na verdade acaba soando como algo irracional e por isso não produz bom fruto algum na comunidade, na vida da igreja. Esse mesmo capítulo diz que o melhor dos dons é o dom de profetizar. Mas o que vem a ser profetizar? O verdadeiro profeta é aquele que fala das coisas de Deus aos homens. Profeta não é adivinho, profeta não é a pessoa que prevê o futuro. Considerando que a Bíblia é a revelação suficiente de Deus para os homens, o profeta é aquele que traz as coisas que as Escrituras contêm de maneira compreensível ao povo. Este é o verdadeiro dom de profetizar nos nossos dias. O profeta não está aqui para apontar para o futuro, mas para desmistificar as coisas que já foram reveladas através de Jesus Cristo nas Escrituras no passado. Não estamos buscando nova revelação, estamos entendendo que Cristo é a plenitude da revelação de Deus sobre a face da terra. Considerando que Deus se moveu na nossa direção antes de que a gente pudesse fazer qualquer coisa, senão não seria graça, lembre-se que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Então a conclusão lógica que chegamos é que uma pessoa só pode reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador se ela tiver primeiramente recebido do Espírito Santo de Deus. A conclusão a que chegamos então é que todo aquele que confessa em seu coração e em suas ações verdadeiramente que é filho de Deus, que serve a Deus com tudo que tem, com tudo que é, esta pessoa já foi batizada com o Espírito Santo. As manifestações visíveis através de dons sobrenaturais ou naturais são pura consequência de uma vida de devoção. Lembrando que Deus não tem compromisso com aquilo que nós desejamos, mas sim com os seus desígnios eternos para que a grande comissão seja cumprida sobre a face da terra. É claro que eu não estou dizendo que Deus não possa fazer manifestações sobrenaturais específicas na vida de uma determinada pessoa, mas nós precisamos entender se cabe utilizar esse tipo de coisa dentro da vida da igreja. A nossa única regra de fé é a palavra de Deus, e qualquer coisa que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado. Maturidade para o cristão é entender que experiências com o sobrenatural de Deus não fazem com que essa determinada ocasião crie regras para a vida de todas as pessoas. Não podemos criar doutrinas ou uma série de ensinamentos baseados em experiências pessoais. Não é porque algo funciona que necessariamente isso é verdadeiro. Como sabemos, até em outras religiões, há operação de milagres espetaculares. Há pessoas que são curadas. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito de ser curado verdadeiramente? Qual é a intenção de Deus com os dons e sinais que Ele manifesta através dos seus discípulos? Será simplesmente fazer um showzinho ou promover a transformação de entendimento que leva a mente das pessoas cativas a Cristo? Essa é a diferença. Também é importante lembrar que Judas Iscariotes, quando ainda andava entre os 12, ele também expulsou demônios, ele também pregou o Evangelho e efetuou muitos sinais no nome de Jesus Cristo. Logo, essas manifestações de poder não são necessariamente sinal de que o Espírito Santo está habitando em você. Eu espero ter esclarecido um pouco mais o assunto. Se você tem dúvidas a respeito desse ou de outros vídeos, deixe seus comentários abaixo ou escreva. Se gostaria de acompanhar a publicação de novos vídeos, inscreva-se no canal. Clicar em joinha aqui embaixo ajuda também bastante na divulgação. Que Deus te abençoe e eu te vejo de novo na semana que vem.